Há lugares na Terra onde o homem parece ter tocado o divino. Locais onde pedra, fé e tempo se unem em perfeita harmonia, criando templos que desafiam o esquecimento e mosteiros que parecem suspensos entre o céu e o abismo. Cada um deles conta uma história de impérios que ruíram, de civilizações que buscaram o eterno e de almas que encontraram na solidão o caminho para Deus. Do ouro que reluz nas cúpulas da Ásia, às torres góticas que perfuram os céus da Europa. Da quietude dos mosteiros nas montanhas ao cântico das mesquitas no deserto. Nesses locais de fé e oração, a humanidade deixou gravada sua devoção em pedra, luz e silêncio. Neste documentário, vamos viajar por lugares onde o sagrado transcende a religião e se torna arte, onde o som dos sinos e o murmúrio das orações ainda ecoam, lembrando que, mesmo diante da vastidão do mundo, o homem nunca deixou de procurar o infinito. Basílica de São Pedro, Vaticano. No coração de Roma, ergue-se a Basílica de São Pedro, um monumento onde a fé e a arte se unem em proporções divinas. Sob a grandiosa cúpula projetada por Michelangelo, o tempo parece desacelerar. O mármore reflete séculos de devoção, e o murmúrio dos peregrinos se mistura ao eco das preces que atravessaram gerações. Ali, entre colunas e esculturas, estão enterrados papas, mártires e a própria ideia de eternidade. O brilho do ouro, a suavidade da luz e o silêncio das abóbadas criam um ambiente que transcende a arquitetura. Mais do que uma igreja, São Pedro é uma síntese da alma humana em busca do sagrado. Um lembrete de que, diante do infinito, até o poder dos impérios se curva à fé. Templo de Angkor Wat, Camboja. Entre as florestas do Sudeste Asiático repousa um dos maiores templos já construídos pela humanidade. Angkor Wat é um poema de pedra dedicado ao deus Vishnu, mas também uma ponte entre mundos, o terreno e o celestial. Suas torres em forma de lótus se erguem como montanhas sagradas, refletindo nas águas ao amanhecer um espetáculo que parece suspenso no tempo. Nas paredes, milhares de relevos narram batalhas, deuses e cosmogonias, criando uma Bíblia esculpida em pedra. Quando o sol nasce sobre Angkor, o templo parece despertar junto com a terra, e a selva ao redor o envolve como se quisesse guardá-lo do esquecimento. É um lugar onde o homem tentou alcançar os deuses e por um instante talvez tenha conseguido. Mosteiro de Meteora, Grécia. No norte da Grécia, rochedos colossais se erguem como dedos de pedra, apontando para o céu.
No topo deles, monastérios flutuam entre as nuvens, e é ali, em Meteora, que a fé encontrou refúgio nas alturas. Durante séculos, monges viveram isolados do mundo, subindo por cordas e escadas precárias para alcançar o divino. O vento sussurra entre as rochas, e o som dos sinos se mistura ao canto das aves e ao silêncio eterno das montanhas. Cada mosteiro parece um fragmento do paraíso, construído não apenas com pedras, mas com devoção e coragem. Quando o sol se põe, as sombras descem lentamente pelo vale e os monastérios brilham sob o dourado do crepúsculo, como se o próprio céu os iluminasse em gratidão. Mesquita Sheikh Zayed, Emirados Árabes Unidos. No coração de Abu Dhabi, sob o brilho incansável do sol do deserto, ergue-se a Mesquita Sheikh Zayed, um oásis de mármore branco e espiritualidade. Suas cúpulas parecem flutuar sobre reflexos de água, e os minaretes, altos e elegantes, tocam o céu com uma serenidade quase celestial. No interior, o maior tapete persa do mundo e lustres de cristal reluzem como estrelas aprisionadas, enquanto versos do Alcorão adornam as paredes com caligrafia perfeita. Este templo não é apenas um espaço de oração, mas uma celebração da beleza como expressão divina. À noite, a mesquita muda de cor, conforme o ciclo lunar, respirando junto com o céu árabe. Um lembrete de que a fé, quando unida à arte, transforma até o deserto em poesia. Sagrada Família, Espanha. Entre as ruas vibrantes de Barcelona, ergue-se uma montanha de pedra viva que ainda cresce, a Sagrada Família. A genialidade de Antoni Gaudí moldou neste templo uma fusão entre natureza, geometria e fé. As torres lembram florestas petrificadas, e a luz que entra pelos vitrais se transforma em rios de cor e silêncio. Cada fachada narra um mistério, o nascimento, a paixão e a glória, como se a própria pedra tivesse aprendido a rezar. Mais de um século se passou e a obra permanece inacabada, como se esperasse o tempo certo para tocar o divino. Estar diante da Sagrada Família é sentir que a arte humana pode, por instantes, alcançar a linguagem dos anjos. Templo Wat Phra That Sutton Monkonkiri, Tailândia. No norte da Tailândia, cercado por colinas cobertas de névoa e florestas sagradas, reluz um templo dourado que parece emergir dos sonhos. Wat Phra That Sutton Monkonkiri é uma sinfonia de ouro e espiritualidade, onde cada detalhe, das serpentes mitológicas nas escadarias aos telhados curvados como asas, expressa a devoção do povo tailandês. O grande Buda reclinado repousa em paz, observando o fluxo do tempo com serenidade. Quando o sol poente toca suas torres douradas, o templo se transforma em um farol espiritual, irradiando luz e calma sobre o vale.
É um lugar onde o silêncio fala, o vento reza e a alma, por um instante, encontra repouso. Mosteiro de Montserrat, Espanha. Entre montanhas recortadas pelo vento e pela fé, Montserrat se ergue como um santuário suspenso entre a terra e o céu. O mosteiro, encravado nas rochas catalãs, parece nascer da própria montanha, guardando há séculos o ícone da Virgem Negra, padroeira da Catalunha. Peregrinos sobem suas trilhas sinuosas desde a Idade Média, guiados pelo som dos sinos e pelo eco das vozes do célebre coro de meninos. As paredes do santuário respiram devoção, enquanto a paisagem ao redor, feita de penhascos e nuvens, lembra que a fé, assim como as montanhas, resiste ao tempo. Quando o entardecer cobre Montserrat de luz dourada, o mosteiro adquire uma beleza que parece sagrada até para quem não crê. Mesquita Hassan II, Marrocos. À beira do Atlântico, onde o mar toca as muralhas de Casablanca, a Mesquita Hassan II domina o horizonte como um farol espiritual. Sua torre de mais de 200 metros ergue-se sobre as ondas, simbolizando o elo entre o céu e o oceano. Construída quase inteiramente de mármore e cedro, é uma obra-prima de engenhosidade e fé. À noite, o minarete projeta um feixe de luz verde que aponta para Meca, iluminando o caminho dos fiéis. Dentro dela, o som das orações ecoa sob cúpulas esculpidas à mão, e o chão, coberto de mosaicos Elige, reflete a delicadeza da alma islâmica. Hassan II é mais do que uma mesquita. É uma ponte entre tradição e modernidade, entre o homem e o divino. Templo de Akshardham, Índia. Às margens do rio Yamuna, em Nova Delhi, eleva-se uma das expressões mais magníficas da devoção hindu moderna. O templo de Akshardham é um universo de pedra esculpida, onde cada coluna e cada cúpula narram histórias dos deuses e da eternidade. Centenas de artesãos talharam figuras de flores, animais e divindades em arenito rosa e mármore branco, transformando o templo em uma celebração da vida e da harmonia. Ao entardecer, o reflexo dourado da estrutura sobre o espelho d'água cria a ilusão de que o templo flutua, como se pertencesse a outro mundo. Akshardham não é apenas um monumento, é um lembrete de que a fé pode ser traduzida em beleza, e a beleza em silêncio espiritual. Mosteiro de Ostrog, Montenegro. Esculpido na encosta de um penhasco branco, o mosteiro de Ostrog parece desafiar a própria gravidade. Erguido no século XVII, tornou-se um dos mais importantes centros de peregrinação dos Balcãs. Cristãos ortodoxos, católicos e até muçulmanos sobem até ele em busca de milagres e paz. O contraste entre o branco das paredes e o azul profundo do céu cria uma cena quase celestial. Lá dentro,
Ícones antigos brilham à luz de velas, e o cheiro do incenso se mistura ao ar da montanha. Ostrog é um refúgio para a alma, um lugar onde o silêncio fala, onde a rocha e a fé se tornaram uma só matéria. Templo de Borobudur, Indonésia. Entre neblinas tropicais e colinas cobertas de verde, repousa Borobudur, a maior estrutura budista do planeta. Construído há mais de 1000 anos, o templo é uma mandala de pedra, um caminho ascendente que simboliza a jornada rumo à iluminação. Milhares de baixos relevos contam histórias do Buda e da vida, enquanto sinos e estupas coroam o topo como flores abertas ao céu. Ao amanhecer, o primeiro raio de sol toca suas esculturas e o templo desperta em silêncio, envolto por um manto dourado de luz. Borobudur não é apenas um monumento, é uma prece gravada na montanha, um encontro entre o homem e o eterno. Mosteiro de Sumela, Turquia. Nas falésias abruptas do vale de Altindere, o mosteiro de Sumela parece brotar da própria rocha. Fundado por monges gregos há mais de 1600 anos, este santuário ortodoxo desafia o tempo e a gravidade. O som das cascatas próximas mistura-se ao eco distante dos sinos, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Dentro, afrescos coloridos retratam cenas bíblicas em meio à penumbra, como se a fé ainda respirasse nas paredes úmidas. Cercado por nuvens e montanhas, Sumela é mais do que um refúgio espiritual. É o testemunho da coragem humana em levar a fé até onde só o silêncio e o vento ousam chegar. Mesquita Hagia Sophia, Turquia. No coração de Istambul, onde 2 continentes se tocam, ergue-se Hagia Sophia, o templo que já foi igreja, mesquita e museu, mas que sempre permaneceu sagrado. Suas cúpulas parecem flutuar sobre o espaço, sustentadas não apenas por colunas, mas pela própria história. Construída no século VI, ela testemunhou impérios que nasceram e caíram sem jamais perder sua imponência. A luz que atravessa os vitrais dança sobre mosaicos dourados e inscrições islâmicas, unindo em um só teto o cristianismo bizantino e a fé muçulmana. Dentro de Hagia Sophia, o tempo não é linha, mas círculo, um eco eterno entre Deus e o homem. Catedral de Colônia, Alemanha. Às margens do rio Reno, 2 torres góticas se erguem como lanças apontadas ao céu. A Catedral de Colônia é um triunfo da paciência humana. Levou mais de 6 séculos para ser concluída, e cada pedra carrega a marca do tempo e da fé. Seus vitrais multicoloridos transformam a luz em orações silenciosas, e o som do órgão ressoa como um chamado à alma. No interior repousam relíquias dos Reis Magos, envoltas em ouro e reverência. Ao entardecer, quando o sol tinge de vermelho suas torres, Colônia parece se ajoelhar diante da própria criação.
É uma obra que transcende o homem, um lembrete de que a fé, mesmo construída em pedra, continua viva. Templo de Wat Wai Plakang, Tailândia. No norte da Tailândia, entre montanhas e névoas, ergue-se uma figura colossal que domina o horizonte. A deusa Guan Yin, esculpida em branco imaculado. O templo de Wat Wai Plakang é um dos mais impressionantes símbolos do budismo contemporâneo. Sua arquitetura combina tradição e modernidade, com um pagode de 9 andares e escadarias guardadas por serpentes míticas que conduzem ao alto. Lá de cima, o olhar da divindade parece abençoar o vale, refletido no brilho suave do pôr do sol. Durante a noite, o templo se ilumina como uma joia espiritual, irradiando serenidade e compaixão. É um lugar onde o silêncio é prece e a beleza se torna caminho para o sagrado. Mosteiro de Tatev, Armênia. No alto das montanhas do Cáucaso, onde o vento sopra histórias antigas, ergue-se o Mosteiro de Tatev, um bastião de fé e conhecimento que parece suspenso entre o céu e a terra. Fundado no século IX, o mosteiro foi durante séculos o coração espiritual e intelectual da Armênia. Suas muralhas guardam manuscritos iluminados e lendas que atravessaram gerações. Do penhasco, a vista se estende sobre o desfiladeiro de Vorotan, um abismo que parece tocar o infinito. Hoje, o silêncio que envolve Tatev é o mesmo que acompanhou monges, reis e peregrinos, todos atraídos por sua aura de mistério e serenidade. Quando o sol se põe e o vale é coberto por névoas douradas, o mosteiro parece flutuar, como se o próprio céu o sustentasse em devoção. Mesquita Mohammed Al-Amin, Líbano. No coração de Beirute, entre arranha-céus e ruínas antigas, ergue-se a Mesquita Mohammed Al-Amin, um símbolo de fé, reconstrução e esperança. Suas cúpulas douradas e minaretes azuis se destacam no horizonte, lembrando que mesmo após guerras e tormentas, a luz sempre renasce. Inspirada na arquitetura otomana clássica, combina mosaicos, mármore e caligrafias que brilham sob o sol mediterrâneo. À noite, sua iluminação azul cria um espetáculo silencioso, transformando a praça em um refúgio de paz em meio à agitação urbana. A mesquita não é apenas um templo de oração, mas um tributo à resistência do espírito libanês, um lembrete de que a fé, como a cidade que a abriga, nunca se entrega ao tempo. Catedral de Milão, Itália. No coração da Lombardia, uma floresta de mármore branco se ergue em direção ao céu. A Catedral de Milão é um prodígio do gótico europeu, uma obra que levou quase 6 séculos para atingir sua perfeição. Suas agulhas e estátuas parecem tocar as nuvens, enquanto vitrais imensos transformam a luz em um mosaico celestial. No interior,
Colunas colossais sustentam o peso da eternidade, e o silêncio se mistura ao som distante do órgão. No topo, a Madonina, a Virgem Dourada, observa a cidade, guardiã silenciosa de um povo que aprendeu a sonhar entre arte e fé. Ao pôr do sol, o mármore reflete tons de rosa e ouro, como se o templo respirasse com o próprio coração de Milão. Templo Dourado de Amritsar, Índia. No coração do Punjab, entre reflexos de água e cânticos sagrados, o Templo Dourado de Amritsar brilha como uma chama eterna. Revestido por mais de 400 quilos de ouro puro, ele flutua sobre o espelho das águas do lago sagrado, o Amrit Sarovar, de onde vem seu nome. É o centro espiritual do sikhismo, aberto a todas as crenças e povos, símbolo de igualdade e compaixão. O som suave das preces ecoa dia e noite, e o perfume do incenso mistura-se à brisa leve que atravessa o santuário. À noite, quando as luzes se acendem e o ouro reflete o céu estrelado, o templo parece dissolver-se na luz. Um lembrete de que a verdadeira riqueza está na pureza da alma. Mosteiro de Sevanavank, Armênia. Às margens do imenso lago Sevan, em uma península cercada por águas azul turquesa, repousa o mosteiro de Sevanavank, um dos locais mais sagrados da Armênia. Fundado no século IX por monges que buscavam isolamento e contemplação, o mosteiro é um testemunho da resistência espiritual de um povo antigo. Suas igrejas de pedra negra contrastam com o brilho da água e o horizonte montanhoso, criando uma paisagem de serenidade absoluta. O vento sopra constante, trazendo o cheiro do lago e o som distante dos sinos. Quando o sol se põe e o céu se tinge de dourado, Sevanavank parece um fragmento de eternidade, suspenso entre a terra e o divino. Grande Mesquita de Astana, Cazaquistão. No coração das estepes da Ásia Central, surge uma mesquita que simboliza o renascimento espiritual de uma nação jovem. A Grande Mesquita de Astana, uma das maiores do mundo, é um monumento à fé e à modernidade. Suas cúpulas azul celeste e minaretes altíssimos refletem o céu aberto das planícies cazaques, enquanto o interior, decorado com mármore branco e motivos dourados, transmite uma paz quase infinita. O chamado à oração ecoa suave, misturando-se ao vento que sopra sobre a cidade futurista. Ao cair da noite, o templo se ilumina como um farol espiritual, lembrando que mesmo nas terras mais vastas e frias, a luz da fé sempre encontra um lar. Igreja de Hallgrímskirkja, Islândia. Em meio à paisagem gelada de Reykjavik, onde o vento do Atlântico Norte sopra livre, ergue-se a igreja de Hallgrímskirkja, uma escultura de concreto que parece nascer do próprio solo vulcânico da Islândia. Inspirada nas colunas de basalto formadas pelas antigas erupções, sua arquitetura é uma homenagem à força bruta e à beleza da natureza.
Do alto de sua torre, avista-se toda a cidade, os fiordes e o mar, uma vista que parece unir o humano e o divino. Lá dentro, o som do grande órgão ressoa como o eco das montanhas, profundo e solene. Quando o céu se cobre de auroras boreais, Hallgrímskirkja deixa de ser apenas uma igreja, torna-se um farol espiritual sob a dança silenciosa das luzes do norte. Templo de Prambanan, Indonésia. Entre planícies verdejantes e o som distante dos gamelões, ergue-se o Templo de Prambanan, um tributo magnífico aos deuses hindus. Construído no século IX, o complexo abriga mais de 200 templos menores, ao redor de 3 torres principais dedicadas a Brahma, Vishnu e Shiva. Suas paredes narram, em delicados relevos, passagens do épico Ramayana, como se a pedra tivesse aprendido a contar histórias. Ao amanhecer, o sol banha as torres com luz dourada e os pássaros sobrevoam o local em silêncio reverente. Prambanan é uma sinfonia de espiritualidade e arte, uma lembrança de que o sagrado pode se expressar em equilíbrio, geometria e beleza eterna. Mosteiro de São Naum, Macedônia do Norte. Nas margens do lago Ohrid, cercado por montanhas e águas cristalinas, repousa o Mosteiro de São Naum, um dos tesouros mais antigos dos Balcãs. Fundado há mais de 1000 anos, o local guarda uma atmosfera de paz quase sobrenatural. As paredes pintadas com afrescos bizantinos retratam santos e milagres, enquanto do lado de fora, o som das fontes e o murmúrio do lago criam um canto contínuo à serenidade. Reza a tradição que se alguém encostar o ouvido à tumba de São Naum, ainda poderá ouvir o bater de seu coração. Ali, o tempo parece suspenso e a fé se manifesta não em grandiosidade, mas em quietude, uma devoção que se confunde com o próprio som da natureza. Mesquita de Al-Aqsa, Jerusalém. No coração da cidade antiga de Jerusalém, entre colinas sagradas e ecos de milênios, ergue-se a Mesquita de Al-Aqsa, um dos lugares mais venerados do mundo islâmico. Seu domo prateado reflete a luz do amanhecer sobre pedras que testemunharam profetas, impérios e orações incontáveis. É um espaço onde a fé de 3 religiões se encontra e onde o silêncio parece carregar o peso da história. Dentro, colunas de mármore sustentam o teto que ressoa com versos do Alcorão e o perfume do incenso paira no ar, eterno. Para milhões, Al-Aqsa não é apenas um templo, é o elo vivo entre o céu e a terra, um ponto onde o sagrado se torna palpável. Pilar de Katski, Geórgia. Em meio às colinas verdes da Geórgia, uma torre de pedra solitária se ergue a 40 metros de altura, desafiando a gravidade e o tempo. No topo desse monólito está o pequeno mosteiro de Katski, habitado por monges que vivem em isolamento absoluto, buscando estar o mais perto possível de Deus.
O acesso é feito apenas por uma escada estreita de ferro, e o vento sopra com força, como se testasse a fé de quem ousa subir. Lá em cima, o horizonte se estende em todas as direções, e o silêncio é tão profundo que parece sagrado. O pilar de Katsk é um símbolo de devoção extrema, uma prece esculpida na rocha, apontada eternamente para o céu. Santuário da Verdade, Tailândia. À beira do mar, em Pattaya, o Santuário da Verdade se ergue inteiramente feito de madeira, sem pregos ou metal. Cada centímetro dessa colossal estrutura foi esculpido à mão, retratando deuses, mitos e símbolos que unem o hinduísmo, o budismo e a filosofia tailandesa. Suas torres pontiagudas lembram templos antigos, mas também navios prontos para navegar rumo ao divino. Quando o sol se põe sobre o Golfo da Tailândia, a madeira brilha em tons de cobre e ouro, e o som das ondas se mistura ao farfalhar das esculturas no vento. O Santuário da Verdade é mais do que um templo. É uma meditação sobre o tempo, o espírito e a eterna busca humana por significado. Mosteiro de Meteora de Varlaam, Grécia. Entre os penhascos verticais da Tessália, um mosteiro repousa como uma miragem entre o céu e a terra. O Mosteiro de Varlaam, um dos 6 que compõem o complexo de Meteora, foi construído no topo de uma rocha isolada, acessível apenas por cordas e escadas que pareciam conduzir ao infinito. Lá em cima, o vento carrega o som distante dos sinos e o aroma das velas acesas pelos monges. As paredes guardam manuscritos antigos e ícones bizantinos que sobreviveram ao tempo, testemunhas silenciosas de séculos de fé e isolamento. Quando o sol se põe sobre o vale e as sombras se alongam entre as montanhas, Varlaam parece flutuar, como se tivesse sido erguido não por mãos humanas, mas pela própria vontade do divino. Templo de Wat Arun, Tailândia. Às margens do rio Chao Phraya, em Bangkok, ergue-se o Templo de Wat Arun, o Templo do Amanhecer. Sua torre central, coberta por mosaicos de porcelana e conchas coloridas, reflete a luz do sol nascente como um farol espiritual. O templo é dedicado ao deus Aruna, símbolo da aurora, e representa o renascimento constante da vida. Cada detalhe, das escadarias íngremes às figuras mitológicas que o adornam, conta a história de uma civilização que transformou a fé em arte. Ao entardecer, quando o céu se tinge de laranja e o rio espelha as luzes da cidade, Wat Arun parece um sonho dourado à beira das águas, uma lembrança viva de que o sagrado pode habitar também o cotidiano. Mosteiro de Takht Sang, Ninho do Tigre, Butão. Encravado em um penhasco a mais de 3.000 metros de altitude, o mosteiro de Takht Sang parece uma aparição nas montanhas do Himalaia. Segundo a lenda, o próprio Guru Padmasambhava meditou ali, chegando ao local montado em um tigre voador, símbolo da iluminação espiritual.
O caminho até o mosteiro é uma trilha íngreme cercada por pinheiros, nuvens e o som distante dos sinos. Lá do alto, a vista se abre para vales verdes e abismos envoltos em névoa. Dentro, as paredes são adornadas com mandalas e pinturas que retratam o caminho da mente rumo à paz. O Ninho do Tigre é um dos lugares mais sagrados do Butão, um refúgio onde o silêncio se torna oração e o ar rarefeito parece feito de eternidade. Mesquita Süleymaniye, Turquia. No topo das colinas de Istambul, cercada pelos ecos do Bósforo e pelo murmúrio das multidões, ergue-se a Mesquita Süleymaniye, uma das obras-primas da arquitetura otomana. Projetada pelo lendário arquiteto Mimar Sinan, ela é a síntese perfeita entre força e harmonia. As cúpulas, dispostas em camadas, parecem descer suavemente do céu, e os minaretes, esguios como colunas de luz, tocam o firmamento. Lá dentro, o silêncio é pontuado apenas pelas vozes dos fiéis e pelo som das orações que ecoam como ondas suaves de reverência. O mármore branco reflete a luz dourada do entardecer, enquanto o aroma do incenso e o chamado à prece se misturam ao ar da cidade. Süleymaniye é mais que um templo. É a respiração espiritual de Istambul, um diálogo entre o homem e o infinito. Catedral de São Basílio, Rússia. No coração da Praça Vermelha, em Moscou, ergue-se a Catedral de São Basílio, um dos monumentos mais reconhecíveis do planeta. Suas cúpulas multicoloridas, moldadas como chamas ascendentes, parecem dançar contra o céu cinzento da Rússia. Construída no século XVI por ordem de Ivan o Terrível, ela é um tributo à fé, à vitória e à imaginação humana. No interior, corredores estreitos e capelas repletas de ícones criam uma sensação de labirinto espiritual, como se cada curva conduzisse a um novo mistério. À noite, iluminada por luz suave, a catedral transforma Moscou em um cenário de conto, um lembrete de que a beleza pode nascer até das eras mais sombrias. Templo de Todaiji, Japão. Em Nara, antiga capital do Japão, repousa um templo que guarda o espírito sereno do budismo oriental. Todaiji é uma das maiores estruturas de madeira já construídas e abriga o monumental Daibutsu, o grande Buda de bronze, símbolo de compaixão e sabedoria. Erguido no século VIII, o templo foi centro espiritual e político do Japão durante séculos, irradiando cultura e paz. Ao atravessar seus portões, o visitante é envolto pelo som do vento entre os pinheiros e pelo aroma das lanternas queimando lentamente. A luz que entra pelas aberturas de madeira parece tocar o Buda com respeito, revelando o brilho discreto do metal antigo. Em Todaiji, o tempo se aquieta e o coração encontra repouso no silêncio que só o sagrado é capaz de oferecer. Mosteiro de Emis, Índia.
Nas montanhas áridas de Ladakh, onde o ar é fino e o silêncio domina os vales, repousa o mosteiro de Emis, um dos centros espirituais mais importantes do budismo tibetano. Construído há quase 4 séculos, ele se ergue entre colinas douradas e montes nevados como uma fortaleza da alma. Suas paredes são cobertas por afrescos antigos, tankas coloridos e relíquias que contam histórias de sabedoria e compaixão. Todos os anos, monges e peregrinos se reúnem aqui para celebrar o Festival de Hemis, um espetáculo de danças mascaradas e música sagrada que parece fazer o tempo parar. Quando o vento sopra sobre as bandeiras de oração e espalha suas cores pelo céu, o mosteiro se transforma em uma ponte entre o mundo terreno e o espírito eterno. Templo de Wat Phra That Doi Suthep, Tailândia. No alto das montanhas que cercam Chiang Mai, um templo dourado repousa entre as nuvens. Wat Phra That Doi Suthep é o coração espiritual do norte da Tailândia, um lugar onde o som dos sinos se mistura ao perfume das flores e à brisa fria da altitude. Segundo a lenda, o templo foi construído no local onde um elefante branco, símbolo sagrado, escolheu parar e morrer, marcando o ponto destinado pelos deuses. O caminho até lá é feito por uma longa escadaria, guardada por serpentes mitológicas, e cada degrau parece conduzir o visitante a um estado mais elevado de serenidade. Lá do topo, a vista de Chiang Mai se abre em um mar de verde e ouro, e o templo brilha como uma estrela caída do céu. Catedral de Notre-Dame, França. Às margens do rio Sena, em Paris, ergue-se uma das joias do gótico europeu, a Catedral de Notre-Dame. Suas torres altivas e vitrais coloridos atravessaram séculos de guerras, revoluções e renascimentos, mantendo-se como o coração espiritual da cidade. Cada gárgula, cada arco e cada estátua parecem observar o tempo passar com sabedoria silenciosa. Dentro, a luz filtrada pelos vitrais pinta o chão com tons de rubi e safira, enquanto o som do órgão ecoa como uma oração que nunca se apaga. Mesmo após o incêndio que a feriu, Notre-Dame permanece em pé, símbolo da fé, da arte e da capacidade humana de reconstruir o sagrado, não apenas com pedra, mas com esperança. Marco da Tailândia, Templo Dourado do Buda, Tailândia. Em Bangkok, o coração espiritual da Tailândia brilha sob o sol tropical. O Templo Dourado do Buda, conhecido como Wat Trimit, guarda uma das relíquias mais impressionantes do mundo budista. Uma estátua maciça de 5,5 toneladas de ouro puro, descoberta por acaso após séculos escondida sob uma camada de gesso. A lenda conta que o disfarce foi feito para protegê-la de invasões, e sua redescoberta se tornou símbolo da própria essência do budismo, a pureza interior que só se revela quando o exterior se desfaz. À medida que a luz do entardecer toca o rosto sereno do Buda, o templo parece irradiar paz e sabedoria, lembrando que a verdadeira riqueza nunca está no ouro, mas na iluminação do espírito.
Grande Buda do Vietnã, Vietnã. No topo de uma colina em Vung Tau, de frente para o mar do sul da China, ergue-se o Grande Buda do Vietnã, uma figura colossal de serenidade e compaixão. Com mais de 30 metros de altura, a estátua observa a cidade e as ondas com um olhar calmo, como se abençoasse tudo o que repousa sob o horizonte. O vento do oceano sopra constante, movendo as bandeiras de oração e espalhando o perfume do incenso que arde nos altares. Os degraus que levam até o Buda são ladeados por árvores e flores tropicais, e cada passo é um convite à introspecção. Quando o sol se põe atrás da estátua, o céu se tinge de dourado e o gigante de pedra parece despertar, símbolo da paz que nasce do silêncio. Monte Athos, Grécia. No extremo norte do mar Egeu, um penhasco coberto por florestas abriga um dos lugares mais secretos e sagrados do cristianismo ortodoxo. O Monte Athos, também conhecido como a República dos Monges, é um território autônomo onde o tempo parece ter parado. 20 mosteiros espalham-se por encostas e vales, acessíveis apenas por mar, e desde o século X, nenhum olhar feminino cruza seus portões. O canto dos monges ecoa ao amanhecer, misturando-se ao som do mar e das sinetas das igrejas, enquanto o incenso sobe em espirais finas em direção ao céu. Athos é um refúgio do mundo moderno, um fragmento de eternidade onde o silêncio é oração e o horizonte uma promessa de transcendência. Santuário de Fushimi Inari Taisha, Japão. Nas colinas de Kyoto, um caminho serpenteia por milhares de portais vermelhos, os Torii, formando um túnel de cor e mistério que conduz ao coração do santuário de Fushimi Inari Taisha. Dedicado à divindade shintoísta Inari, protetora das colheitas e da prosperidade, o santuário é um dos lugares mais emblemáticos do Japão. Raposas de pedra, mensageiras dos deuses, vigiam as entradas com olhos serenos, enquanto o som das folhas e o toque suave do vento criam uma música que parece vinda de outro tempo. Ao entardecer, quando a luz dourada se filtra entre os portais, o caminho se transforma em um corredor sagrado, onde cada passo ecoa como uma prece silenciosa. Fushimi Inari não é apenas um destino espiritual, é uma travessia da alma, um convite à introspecção e à harmonia com o invisível. Templo Tsubosaka-dera, Japão. Entre montanhas e cerejeiras, o templo Tsubosaka-dera repousa na serenidade da província de Nara, cercado por névoas matinais e silêncio. É um dos templos mais antigos do Japão, conhecido por suas estátuas monumentais de Kannon, a deusa da misericórdia, que observa o vale com expressão compassiva. De seu terraço, a paisagem se estende como uma pintura viva. Campos, vilarejos e o brilho distante do sol sobre os telhados. Durante a primavera,
Pétalas rosadas caem sobre os degraus do templo como chuva sagrada, transformando o lugar em um cenário quase onírico. Lá, monges e peregrinos meditam em harmonia com o som das flautas e tambores sutis, celebrando a paz que nasce da contemplação. Subosakadera é mais do que um templo. É o respiro da natureza transformado em oração. Abadia do Mont Saint-Michel, França. Entre marés que sobem e descem como um relógio antigo, ergue-se uma ilha coroada por uma abadia que parece desafiar a gravidade. Mont Saint-Michel nasceu do encontro entre misticismo medieval e engenho humano, um labirinto de claustros, capelas e torres que se elevam sobre a baía. Quando as águas cercam o monte, o santuário se transforma em fortaleza de nuvens e espelhos, e o som dos sinos atravessa a névoa como uma prece. Caminhar pelas ruelas estreitas é ouvir passos de peregrinos de séculos passados, guiados pela mesma promessa de luz que ainda resplandece no alto. Mesquita de Córdoba, Espanha. Uma floresta de colunas e arcos listrados se espalha sob um teto baixo que convida à contemplação. A antiga mesquita de Córdoba, com seu hipnótico jogo de luz e sombra, é a memória viva de uma Andaluzia plural. No centro, ergue-se a Catedral Cristã, lembrando que a história se escreve em camadas. O mármore frio sob os pés, os arabescos delicados nas paredes e o perfume do incenso compõem uma sinfonia serena. É um lugar onde mundos se encontram sem se apagar e onde a beleza, mais que um estilo, é uma ponte entre épocas e crenças. Templo de Pashupatinath, Nepal. Às margens do rio Bagmati, em Katmandu, o templo de Pashupatinath pulsa como um coração antigo. Devotos chegam ao amanhecer, sinos ressoam, mantras se espalham como bruma, e o rio segue seu caminho levando oferendas e promessas. Telhados dourados e madeira entalhada guardam o sagrado rosto de Shiva, enquanto fogos rituais ardem na beira d'água, lembrando que a vida e a morte dançam juntas. Não é apenas um templo, mas uma cidade espiritual onde cada gesto cotidiano tem o peso de um rito e a leveza de uma oração. Pagode de Shwedagon, Myanmar. No alto de uma colina em Yangon, um estupa dourado sorri para o céu como um sol terrestre. Shwedagon é recoberto por folhas de ouro e coroado por joias que brilham ao entardecer, quando a cidade se cala para ouvir o sussurro dos fiéis. Bandeiras de oração ondulam, lâmparas tremulam, e a pedra fria sob os pés refresca a caminhada em torno do santuário. Diz a tradição que relíquias de Budas repousam ali, transformando a colina em farol de esperança. Ao cair da noite,
o pagode se torna constelação na terra e a fé pura luz. Encerramos nossa travessia. Se estes santuários tocaram o seu coração, deixe o like, inscreva-se e compartilhe com quem ama descobrir o mundo. Nos vemos no próximo destino.